Jonas Varela na internet, no YouTube. Se inscreva no nosso canal, no nosso site, acompanhe nossos vídeos. Hoje nós continuaremos, agradecemos sua audiência, sua atenção, seu carinho. Hoje nós continuaremos as explicações dos capítulos e versículos do primeiro livro do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, não é? Livro do Gênesis, primeiro livro, a origem da vida e da história. Continuaremos hoje, já quase finalizando a leitura, né, das explicações. Continuaremos hoje a leitura já na segunda parte, na sua segunda parte. São duas partes do livro do Gênesis, né? Vamos ver aqui na sua segunda parte. Vamos ver aqui, porque eu não aqui na sua segunda parte. Vamos lá. Eu encontro aqui, é porque dá trabalho, mas dá certo. Segunda parte. Pronto, a origem do povo de Deus, né? Já no seu terceiro assunto, né? Terceiro assunto. Vamos ver aqui qual é o terceiro assunto. Eu me lembro aqui. Vamos ver aqui. Terceiro assunto. Eu encontro. Demora um pouquinho, mas dá certo. Se Deus quiser, né? Dá certo. Segundo assunto. Vamos aqui para o terceiro assunto. Passou aqui despercebido, eu não vi. Vamos ver aqui o terceiro assunto, qual é? Está bem por aqui, assim, terceiro assunto, ponto. História de José e seus irmãos, né? Justamente. E no capítulo, faremos a leitura das explicações do capítulo 50, no vídeo de hoje, continuando a leitura das explicações do livro do Gênesis, né? No Antigo Testamento. Capítulo 50, que é o último capítulo do livro do Gênesis, né, é constituído por 50 capítulos e versículos. Nós vamos concluir agora as explicações de todos eles, capítulos e versículos, do primeiro livro da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento, livro do Gênesis. Então, o número 50, o capítulo 50, ele conta com, vamos ver aqui, 26 versículos, né? Exatamente, 26 versículos. Primeiro tópico, o Egito não é a terra prometida, né? É o primeiro e único tópico. Vamos para as explicações. Capítulo 50, versículos 1 a 26, né? O último capítulo retoma o ambiente familiar que predominou na história de José, mas sem o mesmo tom dramático. Depois de narrar o funeral de Jacó, retoma o tema teológico que conduziu toda a história de José, conforme nota em 45, 1 a 28. Deus age dentro dos acontecimentos, e só aqueles que enxergam isso poderão transformar a relação escravo-patrão em relações de fraternidade. Dentro desse discernimento e clima, Deus formará um povo numeroso, versículo 20, que escravizado será por fim libertado, e repetindo, né, para organizar uma sociedade onde haja liberdade e vida. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Concluímos, graças a Deus, a leitura das explicações do livro do Gênesis, seus 50 capítulos e versículos. Glória a Deus, aleluia, minha felicidades. Hoje iniciaremos a leitura das explicações do livro do Êxodo, né? Êxodo, Deus liberta e forma seu povo, né? O primeiro capítulo, né? Ele conta com, vamos dizer aqui, 22 versículos, né? Justamente 22 versículos. Então, na primeira parte já do livro do Êxodo, a opressão, projeto de morte. A opressão, entre dois pontos, né? Projeto de morte. Primeiro tópico do livro do Êxodo, né? Primeiro capítulo, surgimento de um povo. Aí aqui, vem aqui, luta entre a morte e a vida, o primeiro assunto aqui, né?
luta entre a morte e a vida, né? Justamente. Agora os tópicos: surgimento de um povo, né? Já no a primeira parte aqui do livro, primeiro assunto, né? Na primeira parte, luta entre a morte e a vida, né? Já o segundo tópico do primeiro capítulo, né? A opressão paralisa o povo. O primeiro tópico, surgimento de um povo. O segundo tópico, a opressão paralisa o povo. Já no primeiro assunto, né? Luta entre a morte e a vida. E o terceiro tópico, o opressor não consegue eliminar a vida. Pronto. Então vamos para as explicações do capítulo 1. Primeiro capítulo, versículos 1 a 7, né? Com a morte de José e seus irmãos, termina a história de uma família e começa a história de um povo, conforme a promessa de Gênesis 46, 3. Versículo 8 a 14, versículos. Com medo de que o povo explorado tome consciência da própria situação e se revolte, o poder político lança mão de trabalhos forçados e de pressão psicológica. Assim, o povo não tem condições e meios de se organizar e se libertar. Versículos 15 a 22. Temendo a revolta, a autoridade política recorre ao controle da natalidade, a fim de evitar o crescimento de um problema incontrolável para a classe dominante. No entanto, a vida é mais forte que todas as armas do opressor. As parteiras, tementes a Deus, fonte da vida, respeitam a vida que nasce. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidade, meus irmãos. Vamos para a leitura das explicações do segundo capítulo do livro do Êxodo, né? Já na sua primeira parte aqui ainda, a opressão, o projeto de morte, e ainda no seu primeiro assunto, luta entre a morte e a vida. O capítulo 2, ele conta com, vamos dizer aqui, quantos versículos, né? São 25, né, pela nossa contagem aqui. 25 versículos, né? Exatamente. Capítulo 2. Vamos dizer aqui. Cadê? Passei, foi daqui. Capítulo 2. Aí vai. E é isso, capítulo 2. Primeiro tópico, a vida dentro da casa do opressor, né? Primeiro tópico. Segundo tópico, solidariedade com o oprimido. E aqui, dentro do capítulo 2 do livro do Êxodo, já tem a segunda parte, né? A libertação, projeto de vida. A libertação, 2 pontos, projeto de vida, né? Primeiro assunto, já na segunda parte, no primeiro assunto da segunda parte. Deus ouve o clamor do oprimido, né? Então, justamente, vamos para o primeiro assunto, né? Vamos para as explicações do capítulo 2, né? Do livro do Êxodo. Capítulo 2, vamos lá. Versículos 1 a 10. A vida está presente até dentro da casa do opressor. A compaixão da filha do faraó, aliada à coragem da mãe hebreia, preservam a vida daquele que será o líder da libertação. Versículos 11 a 22. Embora educado em meio à classe dominante, Moisés sai e vê a situação de seus irmãos. Esse ver o leva à solidariedade, ao gesto de defender um irmão. Imediatamente, a classe dominante se torna hostil e Moisés tem de fugir. A solidariedade se manifesta novamente para com as filhas de Raguel. Madian, uma região de deserto, mais tarde vai se tornar o lugar da liberdade e da vida
na intimidade com Deus, enquanto o fértil Egito já se tornou lugar de escravidão e morte. Versículos 23 a 25. O povo começa a tomar consciência de que é escravo e exprime a sua insatisfação. Esse clamor já é o desejo de uma nova situação. Deus vê a condição do povo e ouve o seu desejo. Lembra-se da sua própria aliança de vida e se solidariza com os oprimidos, levando em conta a situação deles. Deus sempre está presente e disponível, mas respeita a liberdade do homem e só age quando invocado. Note-se que essa invocação não precisa ser uma oração articulada. Para invocar a Deus basta o simples desejo de liberdade e vida, que se manifesta como insatisfação dentro de uma situação de escravidão e morte. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, meus irmãos. Vamos para as explicações do capítulo 3, né? Vamos ao capítulo 3, justamente na segunda parte, né? Na segunda parte do livro, a libertação, projeto de vida. Primeiro assunto, segundo assunto, né? Deus responde ao clamor. No capítulo 3, em todos os seus, vamos ver aqui, 22 versículos. Vamos para o primeiro tópico, experiência que provoca decisão. Segundo tópico, o nome de Deus. Terceiro tópico, o projeto da libertação. Vamos tentar explicar aqui para se dar tempo, né? Eu acredito que não vai dar tempo, passa muito rápido. Vamos para o próximo vídeo, né? Melhor, que pode passar do tempo. Então, no próximo vídeo nós explicaremos o capítulo 3 do livro do Êxodo. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades e até lá.